Olá, eu sou o Ruben Barradas. Olá, eu sou a Cassiana Tavares. E este é o primeiro episódio da segunda temporada do Publicanos e Fariseus. Olá, seja muito bem-vindo ao Publicanos e Fariseus. Começamos hoje a segunda temporada, depois de, já nem sei, creio que 6 episódios que teve a nossa primeira temporada, se a memória não me falha. E na primeira temporada tivemos conversas fantásticas sobre muitos aspectos, direta ou indiretamente relacionados com saúde da mente. E a nossa segunda temporada, Cassiana, promete, vamos lá ver, estaremos à altura. Não vai haver limites para esta segunda temporada. Não vai haver limites, e esta será, acho eu, será maior, porque na outra temporada nós começámos apenas em março, se não estou em erro, e depois fizemos aqui uma pausa para o verão e as sempre merecidas férias. Deixa-me lembrar que o Publicanos e Fariseus faz parte de um podcast chamado Perspectivar, onde temos vários formatos e onde falamos sobre saúde mental e assuntos que, no nosso entender, derivam da saúde mental e podem ser uma ajuda essencial para a saúde da nossa mente. E relembrar-vos para nos seguires em todas as plataformas, não só nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, mas seguires também o podcast em qualquer um dos providenciadores, seja no Spotify, no Anchor, na Apple Podcast, e tens lá todos os nossos anteriores episódios. No caso do Publicanos e Fariseus, podes também assistir no Facebook e no Instagram, no IGTV. Podes também assistir em vídeo e ver as nossas lindíssimas, muito lindíssimas caras. Deixem-me só dizer-vos que, entretanto, a minha companheira de podcast, isto para quem nos está a ouvir, para também fazer teaser para nos ir ver, entretanto a minha companheira de podcast fez um novo penteado, um novo corte de cabelo. E pronto. E eu vou sugerir que vocês digam... Não, o que eu ia sugerir era aos nossos, neste caso, àqueles que nos veem, mas também àqueles que nos ouvem, porque não poderem dar sugestões e darem o vosso rating, a vossa classificação e dizerem, eu gosto. Obrigada, é um penteado que eu acho que fica bem. Obrigada. Vou fazer o mesmo penteado agora. com a mesma franjinha. Estou a pensar. Olha, se quiseres isso, eu assino o contrato, aquele que tu tens estado a tentar impingir-me para 10 temporadas, eu assino no mesmo dia. Ok, agora vacilei. Ok, vamos pensar nisso. Ok. Vamos a isso. Podes também e deves nos seguir a nós, Ruben Barradas e Cassiana Tavares, porque nós, além do Perspectivar, também criamos muito bom conteúdo e temos uma vida extremamente interessante nas nossas redes sociais. É ou não é verdade, Cassiana? E somos pessoas que vale a pena dar um belíssimo follow e lembrar que a minha companheira de podcast é uma oradora, uma escritora com um livro incrível que está a fazer enorme sucesso, a Bíblia da Carreira. De vez em quando eu neste momento já estou a ficar com medo do que é que vai sair deste podcast. O que é que vai sair do podcast? O encorajamento é tão grande, isso é uma estratégia psicológica. Tu encorajas, é porque a seguir vais fazer perguntas muito difíceis. Isso é verdade. Não é? Isto Está a ter aqui um crescendo, eu estou a perceber. Então, já que estás a falar em perguntas difíceis, nós começamos se calhar pelo nosso mito, primeiro mito desta temporada 2, e já que estamos a falar em perguntas difíceis, e que tal uma daquelas bem complexas? O que é que tu dizes, Cassiana? Estás pronta? Tudo não tem alternativa. Então vamos lá. Dizer já agora, só um pequeno prelúdio, que aceitamos sugestões de mitos, de assuntos para nós falarmos aqui. Podes mandar nas redes sociais, através das contas do Perspectivar, ou até fazer a tua sugestão para geral@perspectivar.pt. Vai passar agora aqui em rodapé e podes dizer-nos: gostava que vocês abordassem esta ideia, ou este mito, ou este tema. Nós estamos abertos a sugestões. Vamos a isto. Cassiana, eu vou ler, que é para não me enganar. Saúde mental é uma questão de adultos, certo? Falso. Foi talvez a resposta mais rápida a um mito. Foi preciso entrarmos na temporada 2. Cassiana, estava a faltar, era mudança. Estava a faltar nas imortais palavras dos meus professores de secundário, básico e da faculdade, então agora desenvolva. Fica sempre bem um professor dizer. Olha,
Este ano de 2021 teve uma transformação na minha prática clínica muito grande. Eu trabalhei durante muito tempo com adultos, nomeadamente pessoas a chegarem a meio da carreira, a meio da vida, e quando as questões existenciais nos começam mais a afetar. Mas este ano trouxe de volta à minha consulta com expressão adolescentes e jovens a sofrerem de ansiedade, de depressão, quer na escola, quer por questões de relacionamento. E os dados que têm sido recolhidos, e há muita matéria já que tínhamos no final de 2020 e depois continuamos a colher porque tivemos um outro confinamento, e percebemos o crescimento do sofrimento, principalmente da população jovem, por razões que são fáceis até de nós pensarmos, não é? Estamos separados dos amigos, estamos separados das nossas rotinas de diversão, e nesta fase da vida nós somos tanto os outros, não é? A nossa capacidade de estar com o outro, e de repente ficamos presos, confinados. Então temas que poderiam existir até tiveram um crescimento muito grande neste período. Por isso a pandemia, claro, é um botão, foi um botão que apertou, não é? Fez crescer, mas a saúde mental nunca foi uma questão apenas de adultos. Então, deixa-me fazer-te uma pergunta. Se a saúde mental nunca foi uma questão de adultos, isso tu próprio disseste aqui neste início de desmontar do mito, que desde que a pandemia se manifestou, desde que no ano 2020 tivemos esta situação que mudou de facto, não só dos adultos, mas também das crianças, jovens, adolescentes, porque é que agora se tornou mais visível? Ou seja, o que é que mudou? Certo. Mudou que as condições são mais propícias a que de facto haja um maior sofrimento nesta área por parte dos mais novos, ou é apenas destapou-se, digamos assim, o véu sobre um assunto que já existia? Quando eu era miúda, no 9º ano, a minha professora de Fisicoquímica namorava com um estilista. E um dia eu estou no supermercado e vejo a minha professora na capa da Caras com um namorado. E eu, espera aí, há aqui qualquer coisa, que a minha professora está na capa da Caras, o que é que se passa? E não sei se era a Caras, uma dessas, uma revista. Uma dessas revistas de socialite. Sim. E quando nós chegamos à escola, claro, eu comprei a revista, toda a gente fez a mesma coisa e fomos para a aula de Fisicoquímica com a revista em mãos. E na altura não havia RGPD, portanto a nossa professora mostrou o livro de ponto ao namorado dela. Aquela folhinha da frente dos livros de ponto, lembras-te disso? Que tinha as nossas, lembro. Sim, as nossas carinhas coladas, e ela tirou uma fotocópia e mostrou, e ele disse-lhe então quem é que tinha pinta para eventualmente ser modelo, porque havia algumas pessoas que na minha turma queriam ser modelos, e eu não fui uma dessas pessoas. Sério, foi um momento muito triste da minha vida. E eu fiquei muito infeliz. Já vi que ainda hoje isso é um assunto. Queres falar sobre isso? Por isso é que eu corto o cabelo muitas vezes. Não, mas eu descobri naquela... Eu sou daquela geração, se calhar, que começou a ter a moda como uma possível carreira, com maior expressão, não é? E que podias ter a via artística e a moda e a aparecer, só que não tinha sequer 1,70 m, não é? Pesava bem mais do que aquilo que é suposto uma modelo pesar, e aparentemente também não tinha cara para isso. Foi um dia de luto terrível. Mas estas questões normalmente resolvem-se com o abraço de uma amiga, com deixa lá, eu também não, e rimos-nos todos um bocadinho. Portanto, por um lado, a pandemia deixou de que nós pudéssemos resolver estas questões que nos angustiam de uma forma normal, ok? E a questão da saúde mental nunca foi apenas uma questão de adultos, sempre foi de todas as idades, porque tem a ver com o sofrimento, não é? Mas nós deixamos de poder resolver essas questões que até tínhamos uma rede que nos ajudava a lidar com elas, e elas não chegavam, não é, a ter um curso tão complicado, tão difícil, ou quando se tornavam muito expressivas. Imagina uma menina que agarra nesta frase e a leva
aos extremos, alguém aparece, sinaliza, identifica, ajuda, ficamos com menos recursos, não é? Para lidar com isto. E se calhar uma segunda coisa que é uma dificuldade em lidarmos com o sofrimento. Eu vou citar um autor, vê lá se adivinhas quem. Já adivinhei, mas não vou dizer o nome porque eu tenho alguns problemas nessa matéria, pronúncia. Não é? Mas este senhor chamado Viktor Frankl, quem nos ouve já sabe que eu sou groupie, não é? É apenas a 59ª vez que o mencionas no podcast. Mas quando alguém sobrevive a 5 campos de concentração, eu acho que ele, pelo menos em 10 temporadas, pode ser citado. Também é verdade. Também é verdade. Este psicoterapeuta dizia que um dos problemas que nós temos é ter perdido a capacidade de sofrer. Porque ele dizia que quando estava no campo de concentração, as conversas giravam muitas vezes em torno de quem nos deve a ter as chatices normais da vida para podermos sofrer com elas. Então eu acho que a pandemia nos estacionou em termos de normalização do sofrimento. Certo. Porque não passa. Ou seja, aquelas coisas, nós estamos a viver num cenário atípico, não é? Não nos deixa ocupar com os sofrimentos mundanos e triviais desta existência, porque estamos todos ocupados a sofrer com uma coisa maior. É como se estivéssemos aqui em suspenso. E já agora abre aqui outra caixa, que é, eu acho que a saúde mental tem sido um tema para todas as idades. Além de doenças psiquiátricas, que são coisas muito específicas, e não vamos abrir esta caixa agora, ainda vamos continuar aqui nesta questão do sofrimento, mas a nossa incapacidade de lidar com a dor, com a angústia, com aquilo que é normal na adolescência, também tem sofrido aqui com algum efeito de contágio. Eu estou muito feliz que hoje nós sejamos corajosos a ponto de dizer, às vezes não estou bem, tive um esgotamento, o nome que nós vamos dar às coisas ou o nosso diagnóstico, mas preocupa-me que haja às vezes aqui um red flag no sentido de isto agora é o novo normal. Agora vamos ficar todos afetados e vamos por aqui fora. Se calhar estou a fugir um bocadinho à tua pergunta, mas não resisto a ir por este caminho. Que eu acho que realmente tu escolheste muito bem, agora é a minha vez de devolver elogios, o tema saúde mental. Porque como psicóloga estou muito mais interessada em dar ferramentas às pessoas para terem saúde mental do que dar-lhes um conjunto de critérios para elas se avaliarem e saberem se estão doentes ou não. Certo. Eu já estou um bocadinho preocupada com esta noção de avalie-se lá e veja se está doente. Eu creio que é um tema para todas as idades, sim senhor, é principalmente a noção de que se nós desregularmos a nossa vida, desregularmos a nossa biologia, como sono, alimentação, descanso, relações sociais, vamos voltar para o social, aquelas coisas que dão sentido e propósito à nossa vida, nós podemos desestruturar e desorganizar. Então, bora lá entrar nos trilhos, ok? E sim, falar de saúde mental. Sem dúvida, obrigado pelo elogio. Uma das coisas, já disse isto várias vezes aqui em sede de podcast, mas uma das coisas que me chocou no bom sentido, e eu volto a dizer, sempre que digo isto, faço questão de assinalar que não é uma crítica, porque eu próprio, antes de passar pela situação do burnout, provavelmente faria e fazia e pensava o mesmo, mas esta reação às vezes um pouco estranha ao tu assumires publicamente uma situação ao nível da tua saúde mental, ao nível do teu estado, olha, passei por isto, ou estou a passar por isto. Quando eu digo que me chocou uma reação, não que tenha sido negativa, mas a reação de 80% das pessoas é de enaltecer a tua coragem, a tua... tu falaste isto em público, tu trouxeste este assunto para cima da mesa. Isso, e é verdade, por um lado, isso pode parecer, e claro que é melhor isso do que aparecer, em que aparece também sempre 3 ou 4, vou usar uma expressão corrente, desculpem, sem desprimor para quem usa a profissão, mas 3 ou 4 palhaços, desculpa, mas que acham que é uma coisa que isso é porque não estás a ganhar dinheiro suficiente, ou porque isto, ou por aquilo, mas de facto a maior parte das pessoas tem uma reação extraordinária e tem essa reação, mas por outro lado isto também mostra
que há qualquer coisa, que ainda é preciso coragem para falar disto em público, ainda é preciso coragem para assumir em público que se passou por uma determinada situação, ainda é, ou seja, enquanto a maior parte das pessoas achar que é preciso ser corajoso para, por exemplo, vir a público falar destes temas, especialmente quando falamos deles em primeira pessoa, especialmente quando nos chegamos à frente e dizemos, a mim aconteceu-me isto, eu passei por isto, e eu estou a falar de saúde mental, eu poderia estar a falar de vítimas, por exemplo, de violência doméstica, ou até pessoas de determinadas minorias, onde ainda há uma enorme, onde a primeira reação, a maior parte das vezes, para quando tu te chegas à frente e tornas pública é uau, que corajoso. Eu percebo perfeitamente o que as pessoas querem dizer, mas isso também mostra que ainda há um fator de é preciso ter coragem para dizer isto em público. Porquê? Há um preço, significa então que no fundo pensamos que há um preço associado a uma assunção, a um assumir publicamente de alguma situação. E eu acho que isso, no que toca à saúde mental, é completamente. Eu nem consigo esclarecer, eu nem consigo perceber, entendes? O que é que as pessoas podem pensar? O que podem pensar é corajoso porquê? Porque assumindo publicamente está a assumir que não é uma pessoa normal? Como assim? Assumindo publicamente está a assumir que vai ter que sempre lidar com uma determinada situação, ou vai ter sempre que ficar com o estigma de, desculpa uma expressão, estou um bocadinho popularucho hoje, mas de maluco, e isso fez-me pensar muito, porque eu próprio estava do outro lado, na outra barricada, e hoje uma das coisas que eu faço questão de ter nas minhas biografia nas redes sociais, sempre que me convidam para falar em algum assunto, em algum fórum, e ultimamente muitos dos convites têm sido exatamente por causa deste tema da saúde mental. Não que seja um especialista, gosto sempre de deixar isso vincado, mas pela experiência que tive, faço sempre questão que isso seja uma condição, que as pessoas saibam isso, porque para mim também faz parte, claro, das minhas opções, inclusivamente profissionais, desde que tive o esgotamento, mas continua-me a deixar intrigado esta ideia de que uau, coragem, porque ele agora vai sofrer consequências. A sério, se sim, não era suposto. Graças a Deus não foi o meu caso. Nunca senti até hoje, desde que assumi publicamente, há de fazer um ano daqui a algumas semanas, nunca senti que ninguém me tenha diminuído ou tirado ou deixado de uma oportunidade. Mas muito provavelmente há muita gente a passar por situações idênticas que não se chega à frente, não fala sobre o assunto, exatamente porque sente que não tem a coragem, lá está, porque tem algum receio no fundo, que haja um ressalto, ou seja, que esse assumir publicamente venha a ter um preço associado. É claro, por exemplo, eu vou-te dar um exemplo muito prático, era uma das perguntas que eu tinha aqui para falarmos sobre este assunto. Quando nós falamos de saúde mental de pais e de jovens, de jovens e de crianças, para mim obrigatoriamente se tem que falar nos pais ou nas figuras, porque são muito provavelmente, e em boa percentagem dos casos, a primeira linha de suporte e a primeira linha de apoio. Certo. E eu posso dizer que eu fiz alguma pesquisa para o programa de hoje e praticamente eu não encontrei material sobre este escrito, por exemplo, por essa linha de apoio. Ou seja, há pouquíssimos pais e filhos e adolescentes, e seja o que for, mas há muito pouca gente a falar sobre este assunto de uma perspectiva olha, estamos a passar por isto ou passamos por isto, que pode haver N razões para isso, e eu percebo que sim, mas eu sinto que fica a faltar um bocadinho de experiência no espaço público neste assunto. Deixa-me falar sobre a minha opinião, que é mesmo isso. Hoje venho cheio de opiniões. Nós precisamos de referências e procuramos sempre referências. E quando alguém no teu papel, não é, que tens uma comunidade que te conhecia e que te tomava como uma referência, assume este papel, no fundo, eu acho que tu estás a assumir
esta resposta. Eu sou uma referência, isto aconteceu-me, é seguro vocês seguirem este caminho. Eu acho que em escala depois, nós que estamos à volta, se calhar não precisamos de seguir o teu exemplo no sentido de fazer quase um coming out, não é? Isto aconteceu-me, mas dizer, ok, Claro. se ele assumiu que isto aconteceu com ele, então é seguro eu falar. Às vezes nós estamos a ter explosões de raiva e temos um adolescente em casa que tem explosões de raiva ou que se fecha no seu quarto horas ou que não diz nada e nós fazemos perguntas e não vem nada daquele lado e o que aquele adolescente não é capaz de dizer é que eu estou tão angustiado que se eu morresse agora eu ficava bem. Certo. Coisas que às vezes se dizem e que ter um filho que nos diz isto é aterrador. Mas se nós pensarmos, e falamos isto na primeira temporada, que a nossa cabeça é uma estação de comboios, estes pensamentos são vai e vem. Claro que a adolescência é uma idade em que facilmente perdemos filtros. Então, estas verbalizações, apesar de poderem ser como um comboio que vem e vem, têm que ser levadas com crédito, com seriedade. Nomeadamente, isto que foi atirado assim, significa o quê? O que é que ela, o que é que ele está a sentir, que está a ser tão doloroso, e como é que eu, como pai, posso estar ao lado? Realmente, eu gostava menos de ouvir indicadores, porque os indicadores são importantes para os políticos, para os governantes. Esses é que precisam de ouvir os indicadores e ficar assustados. Agora, eu apreciaria bom jornalismo que entrevistasse pessoas que dissessem, então agora o que fazemos? E há colegas especializadíssimos na área da intervenção precoce, com crianças mesmo pequeninas, da infância, da adolescência, que nos podem trazer práticas robustas, não é? Para navegarmos. E eu gostava de dizer uma coisa aos pais. Os pais têm o papel, nós temos o papel de organizar a vida dos nossos filhos. Sim, eu disse isto. A mim preocupa-me que nós exijamos cedo demais autonomia aos nossos filhos. Tanta autonomia que eles têm que tomar decisões muito precocemente. Certo. E nós achamos isso maravilhoso, mas na verdade nós não somos honestos, porque nós não lhes damos assim tanta autonomia. Nós deixamos-los decidir sobre emoções, preferências, deixamos-lhes decidir sobre tudo, não é? Até em questões fundamentais como o seu género, a sua orientação, a sua carreira, mas depois dizemos-lhes, vais viver aqui, vais ficar dependente de mim. No fundo, construímos um sistema social que eterniza a dependência até aos 30 anos, pelo menos, porque é impossível, certo. Se viveres no Porto e em Lisboa, pelos menos, não há ninguém que tenha dinheiro para pagar uma casa sozinho, portanto, estás eternamente dependente dos adultos, dos pais, mas depois temos este discurso de autonomia que é falso. E o que é que eu quero dizer com organizar a vida dos nossos filhos? Protegê-los desde cedo e ajudá-los a tomar decisões. E tomar decisões com eles e por eles. As decisões devem ser tomadas de uma forma crescente. Coisas tão simples como o acesso à tecnologia. Eu adoro tecnologia, ela é fantástica, tem-nos facilitado coisas brilhantes, mas ela também pode ser um mundo que nos destrói. Por exemplo, as crianças não podem sair sozinhas da escola, mas carregam num botão e veem tudo. Sofrem bullying através do WhatsApp. Como assim? Então, quando um pai organiza as rotinas do seu filho e lhe diz o que ele vai comer, deitar, ver, com quem vai estar, não está a ser um pai tirano nem pouco liberal. Está a ajudar o seu filho a organizar-se psicologicamente. Este é um papel fundamental. Número 2, já viste que já entrei aqui em modo, não é? Ensino. Trazer estabilidade. Nós precisamos muito de estabilidade. E um adolescente, um jovem, uma pessoa na idade formativa que se abre tanto para o mundo e faz parte do crescimento da vida, explorar, conhecer, ter experiências, não é? Tem que ter uma base segura para onde voltar, tem que ter um pai e uma mãe que sabe que eles estão ali para ouvir as melhores e as piores coisas. E este programa não se chama Publicanos e Fariseus à toa, não é? Jesus contou a história de um homem que tinha 2 filhos e um deles decidiu ir torrar a herança dele e depois, quando voltou todo arrebentado, tocou a campainha e disse, olha, não tenho nada e já agora se me puderes receber de volta, estou muito arrependido. Não é? E eu confesso que há muito pouco tempo, e pensando muitas vezes em mim, é que estou a perceber esta história, não é? Que Jesus contou. E um pai e uma mãe é esta pessoa que está ali
para ouvir as coisas mais difíceis que os filhos têm para contar. Certo. As atrapalhadas que eu fiz, não é? Um pai não quer dizer que o pai não vai ter que fazer um caminho com o filho de o repor, não é? À sua condição, que foi o que este pai depois fez. Voltou a pô-lo na posição de herdeiro, vestir-lhe uma roupa lavadinha, não é? Um banhinho, um anel, fazer uma festa, vem aqui para o teu lugar. Mas ele recebeu, e isto é difícil, não é? Às vezes os nossos filhos fazem coisas que nós pensamos, ainda bem, eu não te ensinei assim. Mas esta estabilidade é fundamental. E terceira, tinha que vir, não é? 1, 2, 3. Eu acho que é tão importante, é mais fácil, normalizar aquilo que nós sentimos. Nós estamos tão assustados com as emoções, porque lá está, uma propaganda tão forte de felicidade à nossa volta, que se nós estivermos infelizes porque aquele estilista famoso disse, epá, esta menina... nem nas revistas aos quadradinhos podia ficar, quanto mais ser modelo. E nós estamos numa fossa monumental e achamos que somos a pessoa mais feia do mundo e que horror, e como é que eu amanhã vou aparecer na escola, ela não disse o meu nome. É normal experimentar essas fossas, esses buracos, normalizar as nossas emoções, não para elas nos engolirem, mas para nós conseguirmos lidar com elas. Olha, foi o melhor que me aconteceu, assim fui estudar. Não é? Senão agora sabe-se lá Deus onde é que eu estaria, não é? Ao menos o Senhor disse-me logo a verdade e eu agarrei-me aos livros, que era o que tinha para fazer. Mas normalizar estas experiências, não é? Que é uma das questões da adolescência, são estes picos. Sim, claramente. Ainda me lembro, não fui adolescente assim há tantos anos. Mas olha, tirei aqui notas porque acho que temos 2 ou 3 anos, tipo. Sim, um bocadinho menos até. Mas tirei aqui algumas ideias, coisas que nós precisamos de debater, não vamos fazê-lo hoje, mas aqui, por exemplo, uma das coisas que estavas a falar agora e que eu anotei, já tinha anotado antes, a questão da autonomia de crianças, adolescentes e por aí fora. Acho que é uma excelente discussão, mas também, por exemplo, o papel da tolerância ou da intolerância à frustração na criação de novas gerações e a forma, por exemplo, como a tecnologia interfere com isso e até com o nosso cérebro quimicamente. Eu acho que é eu tenho 2 filhos, eu vejo, por exemplo, no mais velho que tem 5 anos, como a tecnologia diminui automaticamente os níveis de tolerância à frustração. É impressionante, é quase automático, sempre que há uma exposição um pouco maior do que aquela que nós temos programada, e acho que são excelentes conversas para nós. Anotei aqui, por isso em alguns próximos Publicanos e Fariseus vamos falar um bocadinho sobre isso, até porque eu gostava que não só aqui no Publicanos e Fariseus, mas também no próprio podcast Perspectivar, alguns dos nossos conteúdos começassem a ser exatamente direcionados para uma geração mais nova que tem vindo a sofrer com estas questões de saúde mental e que tem menos, parece-me, pelo menos da pesquisa que eu tenho feito, tem menos suporte, do sentido, há menos conteúdo direcionado para as suas necessidades, e essa é uma das razões também pela qual abrimos a segunda temporada exatamente com este tema. Falámos já no mito, já falámos na ordem do dia, porque fartámos de falar aqui de saúde mental, e a doutora Cassiana já deixou aqui 3 pontos que me parecem absolutamente fundamentais e que são uma excelente ajuda. O tema é muito longo, eu estou aqui, nós vamos com quase 30 minutos de programa e eu não vou abrir mais janelas porque senão vamos rebentar já no primeiro programa. Não vou falar. A nossa agenda. Tu e eu também sou uma pessoa cheia de opinião. Eu tenho sempre opinião. Eu às vezes tenho que me calar porque tenho sempre opinião sobre tudo. Mas pronto, se as nossas televisões gostam tanto também de dar palco aos tudólogos, olha, acho que nós também nos podemos dar esse de sermos também nós tudólogos. Mas é de facto um tema, e eu acho que é acima de tudo a nível das novas gerações, não só para aqueles que são mais novos, jovens, adolescentes e até crianças, mas eu também falo enquanto pai, que tu também és, neste caso, mãe, Cassiana. Por vezes não é fácil para nós mais velhos lidarmos com alguns assuntos relativamente à infância e adolescência, e às vezes eu considero também que a grande razão é porque nós nos esquecemos de alguns desafios que passamos na nossa própria infância, na nossa própria adolescência e às vezes até na nossa própria juventude, naqueles 20 e poucos,
naquelas transições da nossa vida, de entradas na universidade, de entrada no mercado de trabalho, lá está, muitas vezes de casar ou de viver sozinho ou de começar a procurar um marido, uma mulher, sei lá, qualquer coisa do género. Muitas vezes nos esquecemos do que foi a nossa vida e de quais foram os nossos desafios nessa altura. E também há que ser franco, quando os nossos filhos nascem, feliz ou infelizmente, eles não trouxeram aquilo que normalmente as peças trazem, o seu manual de instruções, não trouxeram. Nós temos, isto é à medida que vamos vivendo, vamos aprendendo. E de pai para pai, e certamente a Cassiana tem a mesma opinião, e eu sei que muitas das pessoas que nos ouvem, uma grande parte da nossa audiência é constituída por pessoas que vivem já a parentalidade de pai para pai, de mãe para mãe, é que de facto ninguém faz tudo certo, ao contrário do que o Instagram às vezes nos faz querer parecer. Ninguém tem filhos perfeitos. E eu vou só contar este meu episódio que eu contei há poucos dias à Cassiana. Eu jogo futebol numa equipa de futebol de 11 de veteranos, amadores, e nós treinamos à segunda-feira. E no último treino da temporada passada, era um treino de descompressão, eu levei os meus 2 filhos, que são os 2 doidos por futebol. O mais velho tem 5 anos, o mais novo tem 3 anos. E eles adoram futebol. Levei-os, equipei-os, era julho, era uma noite quente, todas as condições para uma noite extraordinária. Tirei fotografias com eles, a brincar, enquanto os meus colegas não chegaram, no relevado, com a bola. Fantástico. No momento em que começou o treino, um dos meus filhos começou a fazer uma birra tão grande, porque estava com sono, não tinha levado a Xuxa, não tinha levado nada para eles comerem por desleixo meu. E eu olhei depois para as fotografias que eu tinha tirado e disse, eu podia postar a fotografia que eu tirei a brincar, a jogar a bola com os meus 2 filhos e em estado de felicidade extrema, e ninguém ia sequer suspeitar o erro que foi eu ter levado os meus 2 filhos, porque eu não treinei, eu tive que me vir embora. Eu tive que me vir embora, eu dei 2 voltas ao campo com os meus colegas e o meu filho mais novo chorava de tal maneira e o meu filho mais velho depois começou a ficar no meio daquilo, e eu pensei assim, é tão fácil só postar as coisas boas, ou só dar palco às coisas boas, e esquecermos, e às vezes estabelecemos padrões irrealistas, porque ninguém gosta de postar o dia em que foi ao restaurante e a refeição correu mal, ou tirar fotografia ao empratamento horrível, eu até não resisto à provocação de dizer que tu estás e agora usa-se muito esta palavra, numa polarização, ou pões o extremo do bom ou pões o extremo do mau, não é? Exatamente. Ou és uma referência do bom ou vês a referência do mau. A minha vida é uma lástima, é uma desgraça, é um trajeto. E há tantas coisas pelo meio. Aquele episódio não fez de mim um mau pai, nem fez dos meus filhos desculpa a expressão, umas pestinhas. Não, são meus filhos, são crianças, têm 5, têm 3 anos. Não têm o meu entendimento das coisas, ainda bem. Eu também, quando tinha a idade deles, não tinha. Mas lá está, é muito fácil depois alguém abrir o Instagram e dizer assim, os filhos daquela pessoa são tão perfeitos, a vida daquela família é tão perfeita, a vida daquela pessoa é tão... E não é. Só que isto é outro programa, não vou entrar por aqui. Sim, mas eu acho que tu disseste é muito rico. Eu tenho só que terminar com isto, esta parte que tu tocaste, que foi muito rico e muito honesto, que é: nós somos tão simples, o nosso funcionamento psicológico é super complexo, mas no fim das contas nós vamos sempre para a simplificação, era isto que eu queria dizer, porque a nossa mente funciona de forma automática, ainda bem, senão eu conhecia-te e dizia, peraí, deixa-me ver no meu guião como é que se cumprimenta as pessoas. Começar por, olá, bom dia, o meu nome é Cassiana. Não, há um automatismo que me diz, olá, muito prazer, eu sou a Cassiana, como é que se chama? Fantástico. Só que o problema é que nós caímos em automatismos que nos muitas vezes desligam de sermos nós, autênticos, adaptados e seres pensantes. E eu gosto de redes sociais, eu estou lá presente, publico, divirto-me à brava com aquilo, encontro amigos, escrevam-me, brincamos, tudo isso. Às vezes encontro amigos? Não, o divertir é às vezes. Às vezes é divertido, mas há um efeito de normalização na nossa cabeça e de comparação.
inevitável. E os estudos sucedem-se, não é? Nos Estados Unidos tu tens muita publicação sólida já, evidência muito sólida, de que os comportamentos de automutilação, principalmente nas meninas, tiveram um crescimento abismal desde que tu tiveste a democratização dos smartphones. E o acesso às Porque redes é inevitável. É tão simples, não é? Claro. Ok, Cena, isso é super básico, vai, eu tenho filtros. Ok, então vamos olhar para os factos. Vamos ver como é que nós estamos em termos de saúde mental na adolescência. Ok? I rest my case. Sem dúvida. Vamos ao Parem o Mundo, que eu quero sair aqui. Tens que começar tu, Cassiana, a escolher as temáticas, porque eu começo a trazer aqui indignações. E de facto, mas traz. O mundo anda-me a cansar. O mundo anda-me a cansar. Bem, enfim, qual é o meu Parem? Isto, vou-te dizer, vou fazer uma montagem. Ponho aqui uma varanda, monto aqui uma varanda e parecemos os velhos dos marretas nesta rubrica. O que é que tu achas? Só tenho que mudar o penteado outra vez. Já estou. Não, eis o meu Parem o Mundo. Eu a semana passada, 30 segundos para contar a história. A semana passada fui com a minha mulher e os meus filhos, fomos aqui à zona oeste de Lisboa e à vinda eu vim por uma estrada nacional, ou até aquelas mais secundárias, e passei por talvez 20 a 30 aldeias, vilas, lugares. E a minha própria vila onde eu vivo, sofre disso, e é o meu Parem o Mundo, porque isto é uma coisa que me irrita imenso na mentalidade, não só portuguesa, mas sul-europeia. Não passei, relembro que há eleições autárquicas no último domingo de setembro e que toda a gente deve votar, seja da maneira que for, mas não houve um pequeno lugarejo, aldeia ou vila pelo qual eu tivesse passado em que não houvesse um passeio a ser arranjado, uma estrada a ser arranjada, obras, máquinas, alcatrão. E eu pensei assim, se temos 4 anos para fazer coisas, porquê que é nos 6 meses anteriores a eleições, e de certeza que se tu me estás a ouvir aí desse lado, na tua Câmara, na tua Junta é igual, isto é, infelizmente, independentemente das cores partidárias, da competência ou maior ou menor das nossas câmaras e autarcas, super competentes, não é contra isso que eu me estou a insurgir, é contra esta mentalidade de a semanas, a meses das eleições, é que se mostra obra e se parte tudo e se faz tudo, quando há 4 anos para fazer melhorias e para melhorar a qualidade de vida da população. E eu não estou, vocês podem deixar, ele está a exagerar. Não, eu não estou a exagerar. Eu não passei por um único lugar onde não estivesse a haver uma obra. E este é o meu Parem o Mundo, que eu quero sair daqui. Senhores autarcas, se me estão a ouvir, por favor, têm 4 anos para mudar e bem a vida das vossas populações, para melhorar a qualidade de vida das mesmas. Usem os 4 anos, por amor de Deus. Eu sei que a tentação às vezes é grande, mas não sejam iguais a todos os outros. As pessoas não têm a memória assim tão curta. Foi um desabafo de hoje, Cassiana. Estás bem? Porquê é que só se fazem obras nos últimos 6 meses antes das eleições? Explica-me qual é o processo mental por trás disto, Cassiana. Precisamos de falar de mais alguma coisa sobre isso. Ou queres apenas um lenço? Eu canso muito. Olha, eu acho que eu já disse muitas coisas hoje e tu já expressaste a tua indignação. O meu comentário é que nós sofremos de falta de protocolo. Em tudo. Nós estamos sempre a inventar. Não estava à espera dessa frase. Não estavas, não é? Não. Não é protocolo de saber usar o garfo e a faca, nem de quem é que passa à frente de quem. É de trabalhar por protocolo. Como é que se faz? Então vamos fazer sempre da mesma maneira. Não é fazer assim uns rabiscos no ar e vamos fazer sempre da mesma maneira para dar menos trabalho. Não. Vamos agarrar o automatismo da nossa mente que aprende, mas tem um registro lá escrito que de vez em quando tem que ser revisto e por isso é que nós nos devemos sentar a refletir na vida e a fazer mudanças. Mas fora disso, os protocolos estão lá, estabelecidos, automatizados, e nós não temos esta cultura em nada na nossa vida.
Somos muito pouco certo, de seguir certo. alguma coisa de fio a pavio. Cruzando com o tema de hoje, pegas no tema da saúde mental e é mesmo para chorar. Não existe. Tu pegas nos psicólogos escolares, eles trabalham em rede, não é? Numa autarquia, têm que se dividir por vários sítios e se calhar estão no centro de saúde ou na escola ou onde for, Certo, 1 ou 2 dias certo. por semana, porque depois têm que andar a rodar as aldeias todas a fazer imensas atividades, além da sua atividade clínica, onde deveriam estar absolutamente focados. E tens pessoas a terem consultas uma vez a cada 3 meses ou 6 meses, ou sabe-se que intervalos. Porque não seguimos um protocolo. E é tudo o que eu tenho a dizer. Criem uma regra, segue, por favor. Senhores autarcas, criem regras, sigam-nos, façam-nos felizes. Nós agradecemos. E no fundo, este modo, certo, mas este modus operandi, eu acho que muitas vezes é inconsciente, mas isto, no fundo, passa um bocadinho o atestado de incompetência às pessoas, às populações. Como se elas só se lembrassem do bem ou mal que foi feito nos últimos 3 ou 4 ou 6 meses antes das eleições. E não é verdade, não é verdade. Eu falo por mim. Isso faz parte também depois, a evidência disto é depois a falta de participação na vida política que nós temos, porque certo, há muita descredibilização. Toda a gente sabe, ok, ano de eleições, os materiais escolares vai vir em abundância, vão pintar os muros da escola, vão tapar meia dúzia de buracos, depois comparas, andaste pelas nacionais, não é? Vens pelas autoestradas, há buracos em sítios que tu pensas, olá, isto é uma autoestrada, isto devia estar aqui, exato, não é? E por isso, apelo aqui do Publicanos e Fariseus, precisa-se de boas pessoas para governar. Nós estamos a torcer por isso. Sim. Boa gente para governar. Sim, é isso mesmo. E com este apelo pungente, sempre sonhei usar esta palavra neste podcast, com este apelo da doutora Cassiana, reconhecida oradora e escritora, e também meu reconhecido quê? Eu sou um reconhecido quê? Não interessa. Reconhecido Rubén Barradas. E fechamos o nosso primeiro episódio da segunda temporada do Publicanos e Fariseus. Lembro-te para nos seguir nas redes sociais, temos lá muito conteúdo. Subscreveres o podcast também, onde temos todos os episódios da temporada 1, não só do Publicanos e Fariseus, mas de outros conteúdos que temos criado ao longo deste tempo. E quem sabe, se nesta segunda temporada do podcast Perspectivar não vem aí novos conteúdos. Eu acho que sim, mas quem sou eu? Sou apenas o fundador do podcast. E lembra-te que a saúde da tua mente está intimamente ligada à qualidade daquilo que tu ouves, e é exatamente por isso que nós estamos aqui deste lado. Um grande abraço, até à próxima.